Pessoal, eu tava aqui gravando o vídeo de Jonas e eu lembrei de um vídeo que tem tempo que eu preciso fazer. Eu vou fazer ele aqui agora, rapidinho, que é o seguinte. Muita gente pergunta qual Bíblia eu indico e como é que eu estudo, quais Bíblias eu leio, né? Então eu vou falar para vocês agora quais Bíblias eu leio e como eu faço os estudos lá do blog Palavras em Chamas. Bom, basicamente tá aqui ó, as quatro, ó. Deixa eu ver se você consegue ver. Isso aí. Bom, se você não viu, aqui no nosso canal existe um vídeo chamado Guia de Bíblias 2018. E nesse vídeo eu falo a diferença das Bíblias. Então hoje eu só vou mostrar as Bíblias que eu uso. Está separado em duas categorias, né? E eu vou mostrar e falar da diferença de cada uma delas. Vamos lá. Quando eu vou ler um texto, por exemplo, o próximo texto é a história de Sansão, né? Então o que eu faço? Eu leio antes a história de Sansão numa King James. Uma King James e... deixa eu ver se está aparecendo. Uma King James e numa ACF, ó. Essa aqui é a ACF. Tá? Essa ACF aqui, ela não tem referência. Ela não tem referência, ó. Só tem Bíblia. E eu tenho uma ACF que eu ganhei do João, lá do grupo Palavras em Chamas, que me ajuda bastante. Por que eu uso essas Bíblias? Porque são os textos mais fiéis traduzidos no português, né? Eu acredito que ter fidelidade no texto é mais importante do que seguir uma regra, uma tradição. Então você precisa aprender do lugar certo, né? Depois que eu aprendi na ACF e na King James, lembrando que a ACF é muito fiel, mas a linguagem é fechada. A King James é muito fiel e a linguagem é aberta. Então você vai entender mais fácil na King James. E, bom, mas não é tudo isso, né? Porque eu uso também, ó, essa biblinha aqui, ó. Tô olhando pro monitor para ver se tá saindo, ó. Essa biblinha aqui, por quê? Essa é a Almeida, a nova Almeida atualizada. E ela tem uma linguagem muito simples, muito simples. Eu vou ler aqui um texto para vocês, aleatório, você compara aí na sua casa. Aqui, ó, Salmo 114. Salmo 114, o 1 e 2, para você ver como é o estilo de linguagem da nova Almeida atualizada, ó. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio do povo de língua estranha, língua estranha, isso é polêmico, hein? Língua estranha, hein, gente, no Egito, hein? Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. Então, é uma linguagem muito simples e ajuda muito quando você quer entender um texto mais difícil, né? Você entendeu bem você entendeu na ACF, você entendeu bem na King James, mas você precisa de uma aplicação, né? Você precisa que seja mais claro ainda. Aí você vem aqui e estuda na nova Almeida atualizada, ó. Então eu uso ela para isso. Depois eu tenho a NVT, que é um texto mais claro ainda. Vocês sabem, tem vídeo aqui no canal e ajuda mais ainda a compreender. Eu diria que, apesar dela não ser mais fiel do que a nova Almeida, ela é mais indicada, né, por causa da clareza do texto. E aqui a clareza do texto é importante. Quando você precisa entender exatamente o que foi dito, excluindo o fato de que alguns textos não são fiéis, mas os que são fiéis, né, ela se torna mais clara, mais objetiva. E isso para mim é muito, muito importante, que eu preciso ser o mais claro possível com vocês, né? Vou ler o 114 para vocês verem a diferença. Salmo 114. Quando o povo de Israel saiu do Egito, toda a família de Jericó deixou aquela terra estrangeira. Lá falava daquela terra que falava em línguas estranhas. Aqui falando daquela terra estrangeira. Tá vendo que é mais fácil de entender? A terra de Judá se tornou o santuário de Deus e Israel se tornou o seu domínio. Tá vendo? Por isso que ela é boa. Então eu confio nessas quatro Bíblias, ó. NVT, Nova Almeida atualizada, ACF, são as bases, ACF e a King James. Lembrando que a King James tem que ter o J, não é BKA, é a King James fiel de 1611, como está aqui, ó. Beleza? Bom, vou ficando por aqui, espero que tenha te ajudado. Fala aqui pra gente qual Bíblia você usa e qual você prefere, qual é a primeira Bíblia que você usa para ler, né? E vamos conversar também. Fique com Deus e até o próximo vídeo.